Olá, eu sou o professor Kleber Metáforas e o nosso encontro de hoje é sobre o conteúdo Orações Coordenadas. As orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não há entre elas relações sintáticas. Elas são classificadas em dois tipos: orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. Eu vou sumir um pouquinho aqui da tela para vocês acompanharem. Então, o que acontece? Elas são completamente independentes, ou seja, semanticamente, elas têm uma relação, mas sintática, não. Fui à praia e não fiquei no sol. A oração fui à praia é completamente independente. Se eu tirar não fiquei no sol, vocês vão entender o que é ir à praia. E se eu tirar fui à praia e ficar somente não peguei sol, vocês também vão entender. Então é isso que eu falo. Elas são independentes umas da outra. Elas são simplesmente classificadas como orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. O que vem a ser isso, professor? Sindética é uma coesão que liga uma oração à outra, podendo ser aditiva, podendo ser explicativa, podendo ser alternativa, podendo ser com C alternativa. Essas conjunções coordenativas, 99,9% está na segunda oração. Então, vou passar aqui a nossa tela para a gente acompanhar aqui. Vamos lá. Orações assindéticas. Esse A que inicia antes do sindéticas quer dizer que não há síndeto, ou seja, as orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, fui à praia, peguei sol, me bronzeei e voltei à noite. Quando ela é assindética, vai ser fui à praia, me bronzeei, voltei à noite. Separadas somente por vírgulas. Então, não tem ligação através de nenhum conectivo. Esse conectivo que nós chamamos de síndeto. Então, coloquei alguns exemplos aqui para dizer que ela não tem síndeto, somente vírgula. Vou fugir aqui um pouquinho da tela para vocês acompanharem os três exemplos. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Não tem nenhum síndeto, somente vírgulas. Mas o pensamento do período está completo. Se eu disser chegamos na praia, ótimo. Nadamos na praia, ótimo. Jogamos na praia, ótimo. Comemos na praia, todas elas são independentes. No segundo exemplo está aí. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Não tem vontade de comer. Estudar, sair. Então, nós vemos nesses três exemplos que essas três orações não possuem nenhum conectivo, nenhuma conjunção coordenativa. Porém, os três exemplos são orações coordenadas assindéticas. Mudando a nossa telinha, nós vamos ver agora o exemplo de orações sindéticas. Fugi, já volto. As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto ligadas através de uma conjunção ou locução coordenativa. Assim, dependendo dos conectivos presentes nas orações,
Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Mudando a nossa telinha, nós vamos ver aí as orações coordenadas sindéticas. Começaremos pela aditiva. Como o nome dela já diz, ela dá uma ideia de adição, de um complemento adicional ao período anterior. Então, nós podemos ver que as orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que transmitem uma ideia de adição, de somatório. Os conectivos que coordenam as orações aditivas são e, nem, não só, que é uma locução conjuntiva, mas também que é outra conjunção conjuntiva, mais ainda, como e assim. O ideal, professor, vou decorar todas essas conexões. O ideal é você entender a força locutória do falante. É você ler em voz alta o que o autor escreveu. Então, se o autor colocou como exemplo esses aqui, ó. Chegamos à praia e nadamos. Você percebeu que a ideia, a força locutória frasal é dar um somatório às duas ações, de chegar à praia e nadar. Não faz, nem deixa ninguém fazer. Tudo bem que esse nem dá uma noção de tirar, deixar de fazer. A ideia é essa, começa com um advérbio de negação, não faz, não deixa ninguém fazer. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Ou seja, além dela gostar de ficar em casa, ela também gosta de sair. Então, esses são os 3 exemplos de orações coordenadas aditivas. Agora, a gente vai passar para a adversativa. A adversativa é aquela que dá uma ideia de oposição, dá uma ideia de adversário, do primeiro pensamento com o segundo. Então, como diz a nossa gramática, as orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste. Os conectivos, mais uma vez, que coordenam as orações adversativas são e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, aí vem uma locução coordenativa. No entanto, ainda, assim, senão e outras. A ideia é que você veja aqui no próximo telinha. Você perceba que eles queriam. Então, esse querer aqui é uma ideia positiva. Quando eu quero, eu desejo. Só que quando ele coloca esse porém, já coloquei um obstáculo. Estava chovendo. Então você vai perceber que esse primeiro período, eles queriam sair, é um pensamento coordenado, independente. Estava chovendo, também é um pensamento coordenado e independente. Mas vocês percebem que coloca-se uma pedra entre os dois pensamentos, do querer e a chuva. Assim como o segundo exemplo, seu mau feitio, que é o contrário de bom, no entanto, deixou todos desanimados. Esse mau feitio é uma ideia e deixou todos desanimados é uma segunda. Mas esse, no entanto, no meio, dá uma ideia de oposição, de guerra, de pensamento oposto. Assim como trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Essa ideia de trabalhar
e não guardar dinheiro, elas se degladiam uma com a outra. Por quê? Porque essa ideia de trabalhar e não guardar dinheiro simplesmente faz com que o primeiro pensamento seja completamente diferente do segundo. Se você trabalha, você vai receber. E no momento que você esbanja, não valeu a pena trabalhar. Mudando a nossa telinha aqui, agora a gente vai para a alternativa. Pessoas, quando eu digo alternância, é porque eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu faço uma, ou eu faço a outra. Eu não consigo ir para um caminho e ao mesmo tempo ir no outro. A ideia da oração coordenada alternativa é essa, é uma escolha. No caso, a gramática colocou aí: as orações coordenadas sindéticas alternativas são aquelas que enfatizam uma escolha dentre as opções existentes. Então, os conectivos são ou, ora, ora, quer, seja, seja, e assim por diante. Vou dar 2 exemplos para você. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Ah, mas ela não pode usar sapatos e vestidos? Pode. Mas gostar dos dois ao mesmo tempo não dá, porque um sapato vai combinar com o vestido e um vestido vai combinar com o sapato. Então, é complicado ter os dois gostos ao mesmo tempo. Fale agora ou cale-se para sempre. Então, você vai falar ou você vai se calar. Vou falar com ele, quer você queira, quer você não. Ela vai falar, mesmo a pessoa querendo, mesmo a pessoa não querendo. Orações coordenadas conclusiva. O nome já está dizendo, é uma conclusão. Você tem um pensamento e você conclui com ele. Segundo a gramática, as orações coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que expressam conclusões. Os conectivos que coordenam as orações conclusivas são logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente e outros. Trouxe 3 exemplos para vocês. São adolescentes, logo irão namorar. É uma conclusão do pensamento, são adolescentes. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que me chamem novamente. Logo, ela concluiu que ela chegou com uma senha atrasada e ela verificou, o número já estava além do que ela tinha em mãos. Então, ela percebeu que o atraso dela vai ter como conclusão o chamamento novamente. Tirou o bolo do forno agora mesmo. Então, não pode comer já. Se saiu do forno, a ideia locutória, a força locutória do falante, que o bolo saiu do forno, logo ele está quente. Então, a conclusão que se eu comê-lo quente, vai me trazer algum dano, ou queimar a língua, ou me dar uma dor na barriga. Seguindo a oração coordenada sindética explicativa, o nome já está dizendo, está dando uma explicação. Ou seja, para uma ação, eu vou ter que dar uma explicação. Segundo a gramática, as orações coordenadas sindéticas explicativa expressam uma explicação. Logo, pelo referido anteriormente. Os conectivos que coordenam as orações explicativas são isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que, pois e etc. Seguindo mais o próximo exemplo, está aqui, descemos do carro. Todo mundo entende isso, mas eu vou te dar uma explicação por quê. Porque o trânsito estava parado. Ela não atende o telefone.
Ou seja, ela não quer saber de nós. Ele não sabe da novidade, pois não disse nada. Então, esses síndetos aqui, por quê? Ou seja, e pois, dá uma ideia de explicação do termo anterior, assim como as outras orações que eu citei aqui na nossa apresentação de hoje. Então, hoje, como é de praxe, depois de uma explicação, eu falo o seguinte: ficou com alguma dúvida? Por favor, entre em contato com a gente, que através de uma videochamada a gente pode sanar essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Exercícios de orações coordenadas. Vamos nessa? É super legal. Carla estava dormindo de mau humor. Veja que esse pensamento, Carla estava dormindo de mau humor, no entanto, apresentou bem o trabalho. Então, no momento que ela estava dormindo de mau humor, ele é um adversário do apresentar bem o trabalho. O que veio sacramentar esses dois pensamentos foi no entanto. Então, esse exemplo também é uma oração coordenada adversativa. Excessiva ou podendo